Lívia, já entendemos de porte, você já falou, já introduziu. Como trabalhar esse cliente? O primeiro ponto é que você tem que criar um fluxo de contato com o cliente. Quer ter sucesso com portabilidade? Enfia na sua cabeça. Do dia que eu fecho o contrato com o cliente até o dia que chega o saldo, eu tenho que falar com esse cliente todos os dias. Lívia, todos os dias? Todos os dias. Não necessariamente você tem que fazer uma ligação todos os dias. Você liga para o cliente, depois você manda um WhatsApp, só que você tem que entender o nível de ansiedade do seu cliente. Tem cliente que a gente explica o processo e ele entende super bem. Então, se ele entendeu super bem, você não vai precisar ficar ligando para ele todo dia. Você liga um dia, no outro dia você manda um WhatsApp. Agora, tem aquele cliente que você conversa com ele de manhã, explica que falta 5 dias para poder chegar o saldo, de tarde ele manda uma mensagem assim: e aí, alguma novidade? Ou seja, trata-se de um cliente extremamente ansioso. Então, se eu sei que ele é extremamente ansioso, eu vou mandar mensagem para ele de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, porque senão, quando ele receber a ligação da retenção, ele já vai estar tão ansioso que tem grandes riscos dele cair nessa retenção. Na questão da redução, só acima de 12 pagas, certo? Para não cair na SRCC. O que é a SRCC? São algumas regrinhas que impedem nós correspondentes recebermos comissão no contrato novo. Quando que a gente perde o direito de receber comissão de um contrato novo? Caso o cliente tenha feito uma portabilidade com redução de parcela de um contrato com menos de 360 dias de origem. Esse 360 dias de origem, para ficar mais fácil, a gente traduz ele com 12 parcelas pagas, ok? Se ele fez um aporte de contrato com menos de 12 pagas e reduziu essa parcela, se eu fizer um novo, esse cliente cai no SRCC e automaticamente a gente não é remunerado por isso. Se o cliente fez uma liquidação nos últimos 90 dias com recurso próprio, a gente também, ao fazer um novo, não é remunerado por isso. Ou se o cliente fez um aporte, não reduziu a parcela na aporte, mas ao fazer o refim da aporte de um contrato que tinha menos de 12 pagas, ele fez a redução de parcela. Então também nós não recebemos um novo por isso. E aí tem algumas dicas para vocês. Tem algumas empresas que estão portando com menos de 12 pagas, sabendo que não vão receber comissão com menos de 12 pagas, mas para reduzir a parcela e fazer um novo com a margem que libera. Gente, pensa o seguinte, nós tivemos aumento da margem extra de 5%, novamente esse ano, para o INSS. Quantos clientes fizeram contrato novo esse ano, devido a essa margem extra, na taxa de 1,80? Se você portar esse contrato para um banco, e o banco, ele não deixa de fazer aporte com menos de 12, ele só não te remunera. Mas se você fizer um contrato hoje, desses dos clientes que fizeram aí, nessa leva da margem extra de 5%, com a taxa de 1,80 e reduzir aí para 1%, 1,10, 1,15, você vai conseguir liberar uma margem muito boa. E aí você pode fazer na facta financeira. Então, nesse caso, algumas empresas estão trabalhando com essa estratégia de portar, reduzir e fazer um novo. E a partir de outubro, se a gente fizer isso com banco de rede, a gente vai ser remunerado num contrato novo, tá bom? Então, voltando no processo de como fazer o cliente não cair na retenção. Beleza. Então, você já criou um fluxo de contato com o seu cliente, você já tentou convencê-lo a não atender uma ligação desconhecida. E como que você vai convencer esse cliente? Fulano, seguinte, a partir de agora, o banco tal, que é o banco que a gente está portando, ele vai começar a tentar ligar para você de qualquer jeito para fazer você não fazer a portabilidade. Primeiro ponto, se eles tivessem uma proposta boa para você mesmo, eles já tinham te ligado. Alguma vez eles te ligaram para te oferecer alguma coisa? Não. E agora que você está saindo, que eles estão te ligando? Estranho, né? Segundo, o atendente que liga para fazer uma contraproposta, a meta dele é fazer você desistir de fazer a portabilidade. Ele é remunerado por fazer você desistir de fazer a portabilidade. E para fazer isso, ele não vai medir esforços. Ele vai te prometer coisa que ele não vai conseguir cumprir. E depois que você desiste da portabilidade, ele fala assim, infelizmente, aquele valor que eu te fiz proposta, a tabela mudou, não vou conseguir mais fazer. Então, ele vai fazer um samba na sua cabeça. Então, não escute. Só que esse discurso, gente, de não escutar, eu quero que deixe bem claro que ele funciona muito para os aposentados e pensionistas. Eu costumo orientar o seguinte, e se por acaso você atender, quando a pessoa começar a falar, você só fala o seguinte, aqui eu não quero ouvir nada, não quero contraproposta, envio o meu saldo devedor. E desliga o telefone e deu, tá? Geralmente, gente, no mercado, a cada 10 portabilidade que você digita, você consegue virar 5, 6. A outra metade você costuma perder mesmo, por cliente cair na retenção. Nas operações que eu estive à frente,
o nosso índice de chegar saldo é de 80%. Que a gente é muito firme nesse processo de estar na cabeça do cliente, falando com ele todo dia, para não atender a ligação, para falar que é para enviar um saldo devedor, que o outro banco, se tivesse alguma coisa boa, já teria ligado, etc e tal. Mas se o cliente não atendeu e foi retido por sacanagem, o que fazer? Geralmente, quando o banco tenta falar com o cliente não atendeu e coloca lá cliente retido na sacanagem, a gente redigita, liga no saque do banco, abre uma reclamação. Aí, normalmente, da segunda vez chega, tá? Agora, eu quero trazer a cereja do bolo dessa aula. Qual que é a cereja do bolo dessa aula? Pessoal, a gente consegue portar muito banco de rede, principalmente o BB, que é um banco que aí tem parcelas altíssimas, principalmente também em convênios públicos, né? Então, o BB, ele é fonte pagadora de vários convênios públicos, dentre eles o CIAP. Então, são parcelas altíssimas de 2.000, de 1.000 e tanto, de 3.000, e portar BB não é uma tarefa fácil. Só que a gente desenhou um fluxo que tem dado muito certo e eu quero compartilhar com vocês. A gente percebeu que o Banco do Brasil, hoje, por exemplo, para fazer contratos novos, às vezes no contrato novo, ele tem uma taxa de 1%, 1,10 e tal. Só que quando o cliente entra em contato com eles para refinanciar, por algum motivo, na hora de refinanciar, ele só está conseguindo enquadrar na taxa de 1,60. E é importante que você conheça o seu concorrente, quais são as regras dele. E como que você conhece isso? Através de algum cliente. Quando a gente percebeu isso, qual foi a estratégia que a gente criou? Se hoje eu ligo para um cliente federal, ou se eu ligo para um cliente do governo de Minas, ou governo de São Paulo, ou qualquer outro governo que faça digital, e eu vejo que ele tem Banco do Brasil, eu fico super feliz. Qual que é a estratégia? Ligo para o cliente e falo, Thiago, seguinte, eu tenho uma excelente proposta para você hoje. Você conhece a portabilidade de crédito consignado e os benefícios dela? Então, a portabilidade de crédito é o seguinte, eu vou transferir a sua dívida atual para um banco que está com uma taxa muito menor. Eu observei que quando você fez esse contrato no BB, a taxa que você fez foi uma taxa de X. E automaticamente hoje minha taxa está menor, tá? E aí o seguinte, automaticamente as pessoas que têm Internet Bank do BB, eles conseguem visualizar o saldo devedor lá, e isso facilita bastante. Então, eu tenho uma taxa bem melhor do que o BB. Só que antes de eu te fazer essa oferta, eu gostaria que você entrasse em contato com o banco e que você consultasse quanto que ele te libera no refinanciamento. Você vai ver que a minha proposta é muito melhor. Por que a gente utiliza dessa técnica, gente? Geralmente, cliente que é de BB, é cliente muito piolho de agência, ele sempre acha que o BB vai ter uma oferta melhor. Então, a gente pergunta, você já foi no BB? Você sabe me dizer qual foi a taxa que ele te ofereceu, o valor que ele te ofereceu? Ah, não fui. Vai lá no BB, entre em contato com o seu gerente, pergunta para ele quanto que ele te oferece para poder fazer esse refinanciamento. E tem cliente que fala assim, não, eu prefiro nem perguntar, eu vou fazer com você. Olha, é importante que você pergunte, não, mas eu tô acreditando. Ok. Aí tem aquele cliente que fala, eu prefiro nem perguntar pro BB, vou fazer com você. E tem aquele cliente, tá bom, vou ver no BB quanto que libera. Esse cliente que vai no BB, e eu falo, só olha quanto que libera. Me traz a proposta que eu vou fazer algo melhor para você. Tudo bem? E como esses clientes são geralmente contratos altos, eles trazem o quê? Uma oferta. Liguei no meu gerente do banco, eles estão me oferecendo tanto. Só que eu já sei que a oferta do BB no primeiro momento não vai ser boa. A minha vai ser melhor, bem melhor. E eu falo, olha, eu te ofereço X. A minha taxa tá muito melhor. Eu vou reduzir sua parcela, fazer um novo com a margem que libera e ainda fazer o refim da aporte com a parcela reduzida. Te libera o Y, veja que é muito melhor. E aí, qual proposta que você prefere? Nossa, Lívia, bem que você falou, a sua proposta ficou bem melhor que a do Banco do Brasil. Eu vou fazer com você. Maravilha, Thiago, estamos alinhados, mas agora eu quero te explicar a segunda parte do processo. Sabe o seu gerente que te ofereceu esse valor que é bem menor do que o meu? No dia que eu der entrada na portabilidade, ele vai te ligar e vai te fazer uma contraproposta. E essa segunda oferta que seu gerente vai te fazer, ela vai ser um pouco melhor do que a minha. A diferença vai ser pequena. Só que ele só consegue te fazer essa oferta porque eu dei entrada na portabilidade. E para eu dar entrada na portabilidade, eu tenho um custo dessa operação. A gente paga um custo para fazer isso. Eu tenho aqui uma lista de clientes enormes para fazer, só que a gente seleciona alguns clientes para fazer durante o mês, até por causa desse custo que a gente paga. E de fato existe um custo, tá, gente? Que é o RCO,
Só que os bancos hoje assumem esse custo e não repassam para o correspondente. Mas quando começou a portabilidade lá atrás, ele repassava para o correspondente esse custo. E aí, eu preciso saber nesse momento, Thiago, você já foi no BB, não te trouxe uma proposta boa, eu te mostrei que a minha é melhor do que a dele. E já estou te avisando que num segundo momento ele vai cobrir minha oferta. Mas não vai ser uma diferença considerável. E eu preciso saber do seu compromisso comigo. Nesse momento que ele te fizer uma contraproposta, você vai aceitar a oferta dele ou você vai continuar comigo até o fim? Ah, Lívia, se for melhor, eu vou aceitar. Então eu não vou nem dar entrada na sua proposta e aí você já pode ir direto no Banco do Brasil e já fechar com eles. E por incrível que pareça, talvez você esteja pensando assim, ah, Lívia, mas aí o cliente vai falar que não aceita e depois aceita. Gente, não. Quando você é sincero assim com o cliente, ele não fecha no Banco do Brasil. E acontece, eu mando print, gente. Lá no meu Stories tem print de cliente que falou com o gerente dele. Olha, sua proposta é melhor, mas eu vou continuar com a portabilidade. Porque você cria um compromisso muito grande. E aí, quando o cliente fala comigo assim, né, com os nossos vendedores, não, eu vou continuar com você. Eu repito, você entendeu bem o que eu te expliquei? Que a proposta dele vai ser somente um pouco melhor? E que nesse momento você não vai poder acertar porque você está fazendo um compromisso comigo? Eu entendi. Então, beleza, combinado, porque eu vou ter um custo para dar entrada nessa portabilidade sua. E aí, gente, tem dado muito certo. Agora, tem cliente que você vê que ele fala assim, não vou aceitar, não, dá entrada aí. Se eu não sinto confiança, eu falo, olha, eu não vou dar entrada. Eu não tô sentindo confiança. Aí eu deixo o cliente na geladeira, passo uma semana, ele volta, por favor, dá entrada. Eu passo um apertinho nele e depois eu dou entrada. Então tem dado muito certo e essa dica que eu gostaria de compartilhar com vocês. E mesmo que não seja BB ou que seja outro banco, quando você é muito aberto com o cliente, isso trata-se de uma negociação e que você explica isso, ele firma um compromisso com você. Pessoal, chegamos ao fim de hoje do Café com Gestão de Corban. Gente, um beijo, um abraço no coração, até quarta-feira que vem. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem o sininho. Vou trazer sempre conteúdos de muita relevância para vocês.